Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. O chamado de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre a coragem de Mateus. Esse foi o tema que eu escolhi para este sermão. Eu considero Mateus, nós estamos falando de Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, um homem muito corajoso. Só que a coragem de Mateus não está relacionada a nenhum ato de heroísmo. A sua coragem está relacionada a um ato de fé. A sua coragem está relacionada com as decisões que ele tomou na sua vida. Alguém disse o seguinte, que toda decisão que você toma, na verdade não é uma decisão sobre o que você faz, é uma decisão sobre quem você é. A sua maneira de encarar os desafios da vida e aquilo que você escolhe, revelam, na verdade, o seu caráter, revelam o seu valor. Então eu considero Mateus um homem bastante corajoso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro porque Mateus teve coragem de tomar a decisão por Cristo. E veja só que a decisão que Mateus tomou começou com o desapego de alguma coisa que ele tinha em grande consideração como algo muito importante na sua vida. Mateus, ele ao tomar a sua decisão por Cristo, primeiramente ele se desapegou da sua coletoria. Nós sabemos que Mateus, por ser um publicano, alguém que trabalhava na cobrança de impostos, ele era um funcionário público, remunerado para isso, e certamente tinha uma condição bastante confortável. Eu penso, meus irmãos, que cada pessoa tem a sua própria coletoria, num certo sentido na sua vida. Porque a coletoria de Mateus, ela representa, muitas vezes, aquilo que oferece uma certa estabilidade na nossa vida. Representa aquilo que ocupa um lugar especial na nossa vida. Na maioria das vezes é de onde vem o nosso sustento. A coletoria de Mateus, ela representa quase um Deus na vida de muitas pessoas. Porque aquelas coisas que ocupam o lugar de Deus, elas dão a sensação de que são elas exatamente quem suprem as nossas necessidades. Elas funcionam como aquelas coisas que preenchem a nossa vida de tal maneira que nós achamos que não podemos viver sem ela. Então, num certo sentido, eu creio que todas as pessoas têm lá essa coletoria na sua vida. Mas Mateus, ele foi um homem que se desapegou. Jesus o encontra trabalhando na coletoria, e Jesus dispara para ele um chamado, direto e simples. Jesus não conversou muito naquele momento. Jesus não deu muitas explicações. Jesus apenas disparou um chamado e disse: Mateus, segue-me. E Mateus então ele se levantou e seguiu a Jesus. E naquele momento, essa atitude de Mateus me faz pensar naquele texto de Hebreus, capítulo 12, quando a Bíblia nos diz que nós precisamos nos desapegar, nós precisamos eliminar todo o pecado
ou mesmo aquilo que não seja necessariamente um pecado, mas que de alguma forma impede o nosso caminhar com Cristo, aquilo que concorre de tal maneira que nos impede de viver a vida cristã em toda a sua plenitude. E o texto de Hebreus diz que nós precisamos eliminar estas coisas para poder prosseguir na nossa carreira cristã, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando Mateus se levanta e ele segue a Jesus, ele estava, na verdade, se desembaraçando, ele estava, na verdade, deixando para trás aquilo que preenchia sua vida, aquilo que lhe dava estabilidade, porque ele agora confia e ele compreende e ele reconhece que Jesus é quem verdadeiramente preenche a nossa vida, é Jesus quem nos dá estabilidade para nós continuarmos a viver. Então Mateus, ele teve essa coragem, e é por isso que eu considero ele corajoso, porque ele teve coragem de se desapegar, para poder colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. E verdadeiramente nós vamos ver que Mateus apegou-se a Jesus. Quando nós lemos no texto que diz que Mateus seguiu a Jesus, eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, porque quando a Bíblia fala que ele seguiu a Jesus, significa que Mateus estava realmente assumindo a sua condição de discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que os crentes precisam assumir a sua condição de discípulo. Muitas pessoas têm assumido a sua condição de membros da igreja. Alguns têm assumido a sua posição de ser um desviado da igreja. Mas nós precisamos verdadeiramente assumir a condição de seguidor do Senhor Jesus. Nós precisamos ter isso em mente. E Mateus, ele assumiu essa condição de tal maneira, com tanta profundidade, que a primeira coisa que ele fez foi levar Jesus para casa. Queridos, a nossa decisão por Cristo precisa refletir dentro de nossa casa. Quem tem Cristo no coração precisa levar Jesus para dentro de casa. O seu filho precisa ver que você está comprometido com Jesus. A sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos precisam olhar para você e para a sua casa e precisam entender que você está comprometido com o Senhor Jesus. E quando eu leio esse texto, que não é muito longo, e ele diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, isso já dá uma indicação do seu envolvimento. Ele estava agora tornando o seu lar um ponto de referência para o Evangelho. Ele estava tornando a sua família um ponto de referência para a pregação da palavra de Deus. Ele colocou Jesus Cristo dentro da sua casa, ou ele convidou Jesus para fazer parte da sua casa, mas ele convidou Jesus para estar à mesa, porque naquela cultura, quando alguém levava um visitante para se sentar à mesa, significa que esse visitante estava sendo honrado, estava agora podendo participar da vida daquela família de uma forma mais íntima. Ele estava agora participando da comunhão daquela vida familiar. Então eu vejo aqui Mateus, um homem extremamente apegado ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece quando alguém se apega a Jesus? Deus se apega a essa pessoa. Queridos, eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida cristã é quando o crente ele consegue ter um relacionamento com Deus de tal maneira que ele se apega a Jesus e Deus se apega a ele de uma forma tremenda. Eu sei que Deus ele olha para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sabe quem tem um coração fiel
Deus sabe quem tem o coração sincero e Deus sabe quem está buscando intensamente. Nós temos lá no Velho Testamento a história de Enoque. Interessante que a Bíblia não fala muito sobre Enoque, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. A Bíblia não vai traçar muitos detalhes sobre a vida de Enoque, a sua relação com Deus. Vai apenas dizer que ele andou com Deus. E ele andava com Deus com tanta intensidade, ele tinha uma relação tão profunda com Deus, que certo dia ninguém mais encontrou ele. Pessoas procuraram Enoque e disseram: onde é que está Enoque? Aquele que anda com Deus. E o texto diz que ele não apareceu mais, porquanto o Senhor o tomou para si. Deus se apegou a Enoque de tal maneira que ele o tomou para si. Eu vejo aqui uma relação perfeita, né? E quando Mateus se apega a Jesus, eu posso também, nas entrelinhas do texto, sentir que Deus também estava se apegando a Mateus de uma forma assim muito especial. Queridos, Mateus foi realmente um homem corajoso, porque ele tomou uma decisão por Cristo num tempo muito difícil, numa época muito complicada. E nós estamos voltando a um tempo em que tomar uma decisão por Cristo vai se tornar uma coisa muito mais difícil. Até mesmo porque tem gente pregando dizendo que você não precisa tomar decisão por Cristo. Você precisa apenas crer nos milagres de Deus. Você não precisa assumir sua condição de discípulo. Você precisa apenas crer que Deus vai curar suas enfermidades. É um falso evangelho pregado e que não leva as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. Ainda que eu possa crer que Deus faz os milagres, que Deus cura nossas enfermidades, que Deus nos dá os livramentos, porque isso Ele faz, eu não consigo ver vida cristã sem que alguém tenha tomado a decisão por Cristo. Uma outra coisa que o texto vai nos falar e que vai nos dar conta aqui da coragem de Mateus, foi a coragem que ele teve de dar testemunho da nova vida. Porque uma das coisas que Mateus fez foi tornar pública a sua decisão. O texto vai nos dizer que ele reuniu na sua casa os fariseus, e se você ler o texto você vai perceber isso. Estava lá os fariseus, os homens que representavam a religião da época. Estavam lá também os discípulos de Jesus, porque quem quer andar com Jesus não se envergonha dos amigos de Jesus, não é verdade? E estava lá também os publicanos, os pecadores. E na Bíblia os publicanos estão sempre associados a pecadores. Os fariseus nunca eram associados a pecadores, mas os publicanos, aqueles que trabalhavam para o governo romano e que cobravam os impostos lá do povo judeu, esses eram tratados como pecadores, gente da pior espécie. Mas Mateus, ele convida todo mundo para estar na sua casa. E eu começo a sentir aqui nessa história que Mateus, ele não tinha vergonha da sua fé. Certa vez Jesus Cristo disse o seguinte, que ele espera que ninguém tenha vergonha dele e nem das palavras dele. E ele faz uma promessa dizendo: aquele que não se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu não vou me envergonhar dele quando eu voltar, quando eu vier para buscar a igreja, quando eu estiver na presença do meu Pai. Jesus valoriza muito aqueles que não têm vergonha da sua fé. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm muita vergonha, as pessoas não têm coragem de assumir a sua condição, a sua posição, de defender as palavras de Jesus, por causa da pressão da mídia, por causa dos novos conceitos, dos novos princípios, e essas coisas são colocadas com tanta ênfase, que muitas vezes nós somos constrangidos, nós somos quase que forçados a dizer que concordamos com as coisas erradas, com medo de ser criticados ou para não ser criticado. Mas Jesus disse: eu não me envergonharei quando eu estiver na presença do meu Pai, daqueles que não se envergonharem de mim e nem das minhas palavras. Ele tornou pública a sua decisão. Decisão por Cristo tem que ser publicada, tem que ser anunciada, tem que haver o testemunho, tem que ter a profissão de fé,
tem que se apresentar à frente da igreja, tem que dizer o que crê e em quem crê, tem que assumir qual é a posição que tomou daqui para frente. Mateus tornou pública a sua decisão. Uma outra coisa que Mateus fez, ele apresentou Jesus para os seus amigos. E eu vejo Mateus como uma pessoa que queria muito que seus amigos soubessem que ele era seguidor de Cristo. E isso é importante. Nós temos lá em Atos capítulo 4, versículo 13, a referência a Pedro e João, que não eram homens muito cultos, talvez não eram homens ainda eloquentes, mas as pessoas que olharam para Pedro e para João, sabiam que no mínimo eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam saber que nós temos estado com Jesus. As pessoas precisam saber que nós temos convivido com Jesus, que nós temos nos relacionado com o Senhor Jesus. Olharam para Pedro e João e disseram: esses homens, pelo comportamento, pelas palavras, pela maneira de viver, pela maneira de tratar a esposa, pela maneira de cuidar dos filhos, esses homens verdadeiramente estiveram com Jesus. E Mateus queria também que os seus amigos soubessem que ele era seguidor de Jesus. Mas eu vejo algo mais em Mateus. Ele não queria apenas que os seus amigos soubessem que ele agora era um crente. Ele queria que os seus amigos também soubessem quem era Cristo. Ele queria que os seus amigos ouvissem as palavras de Cristo. Ele queria que seus amigos compreendessem a mensagem que tocou o seu coração. E por isso ele levou o Cristo para estar junto com seus amigos. Por isso ele levou o Cristo para falar aos publicanos e aos pecadores. É como se ele estivesse fazendo um estudo bíblico na sua casa. Queridos, nós precisamos recuperar os estudos bíblicos. Nós precisamos retornar a esse tempo em que nós antes dávamos valor a estas coisas. Nós estamos vivendo um tempo da igreja que canta, mas da igreja que não conhece mais a palavra de Deus. As pessoas que exaltam a Jesus, mas não sabem quem é Jesus, não sabem qual é a missão de Jesus, não sabem quais são as promessas de Jesus. Mateus, ele apresentou Jesus para os seus amigos, porque ele queria que os seus amigos conhecessem o Cristo. E meus irmãos, Mateus também não se intimidou diante das críticas. Aí no texto nós vamos ler o seguinte, que vendo isso, ou seja, vendo Jesus na casa de Mateus, falando para os publicanos, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Essa pergunta, que na verdade era uma murmuração dos fariseus, tinha um duplo significado. Eles, ao mesmo tempo que eles queriam insinuar que Jesus não era um bom mestre, porque ele se misturava com gente que não prestava, eles ao mesmo tempo queriam também dizer que Mateus era um homem indigno. Como é que um homem indigno como esse pode receber um mestre na sua casa? Essas coisas estão erradas, diziam eles. Mas é interessante que Mateus, ele nunca negou quem ele era. Mateus nunca negou a pessoa que ele foi, mas ele fazia questão de dizer que agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não precisa negar o seu passado, você não precisa negar a pessoa que você foi até ontem, mas você tem a obrigação como crente de dizer que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Parafraseando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, é como se Mateus estivesse dizendo: eu sei que fui publicano e pecador, mas eu fui lavado e eu fui santificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O crente tem que ter coragem de dizer que foi lavado, que foi purificado, mas muitas vezes as pessoas não dizem que foram lavadas nem purificadas, porque elas ainda não abriram mão dos seus pecados, ainda não abriram mão da vida velha, ainda não assumiram a condição de nova criatura em Cristo. E o crente precisa fazer isso. Eu considero Mateus um homem bastante corajoso, porque ele não apenas tomou a sua decisão pessoal por Cristo, mas ele publicou isso e ele fez da sua casa um lugar onde Cristo era encontrado, um lugar onde a mensagem
de Cristo era pregada. Mas nós podemos ainda ver a coragem de Mateus no fato de que ele participou do ministério de Cristo. E meus irmãos, uma primeira coisa que eu queria dizer acerca daqueles que participam do ministério de Cristo é que quem se envolve com Cristo não pode estar envolvido com murmuradores, com aqueles que parecem ser, mas não são, com aqueles que carregam a imagem de que são pessoas religiosas, mas na verdade sempre que estão junto de Jesus e dos discípulos de Jesus, estão murmurando. Eles nunca ficam satisfeitos quando Jesus está falando aos pecadores. Eles são religiosos, mas ficam insatisfeitos em ver um homem como Mateus investir o seu dinheiro, investir a sua vida, investir o seu lar para anunciar o evangelho de Jesus. É gente que anda dentro da igreja, mas anda murmurando, anda criticando, anda falando mal, anda atrapalhando o ministério de Cristo. E é interessante que aqueles homens se dirigem aos discípulos de Jesus, mas a resposta quem deu foi o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na conversa quando viu aqueles murmuradores incomodando os discípulos de Jesus. Jesus entrou na conversa e diz: olha, esse assunto é comigo, a insatisfação de vocês não é com eles, é comigo. Olhem para mim e reconheçam que o seu problema é comigo. Jesus estava falando com os fariseus, murmuradores, gente que encosta na igreja, mas não quer ver a igreja andar, não quer ver Jesus falar aos pecadores, não quer ver os crentes contribuindo, abrindo a porta da casa para receber a igreja, para pregar o evangelho, para fazer o estudo bíblico. É gente que só inferniza e atrapalha o reino de Deus. Queridos, quem participa do ministério de Cristo precisa sair fora dos murmuradores, porque essa gente vai ter que conversar com Jesus. Agora, quem participa do ministério de Cristo compreende que o ministério de Cristo é buscar os doentes e os pecadores. Jesus disse o quê? Não necessitam de médico os sãos. Quem é que precisa de médico? Dos que estão doentes. O ministério de Cristo é ir em busca dos que estão doentes. O ministério de Cristo é ir ajudar as pessoas que estão precisando da palavra de Deus, que estão precisando do conforto de Deus. Nós precisamos gastar o nosso tempo e a nossa energia com aqueles que estão doentes, precisando do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está envolvido no ministério de Cristo sabe que Jesus é o médico dos médicos. Quem se envolve com o ministério de Cristo é quem está envolvido na oração, é quem está envolvido em orar pelos enfermos, é quem está envolvido em orar pelos que estão perdidos, pelas famílias que estão precisando de socorro espiritual. Muitas vezes a gente realiza as coisas na igreja e muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas só acham que a gente só faz para gastar dinheiro. Queridos, há uma pesquisa acerca dos casamentos no Brasil. Os casamentos no Brasil, os casamentos formais, há pouco tempo, é uma pesquisa já de um ano anterior, 2 anos anteriores, eles duram em média 15 anos. Os casais não chegam nem a fazer boda de prata. E muitos desses casamentos terminam até o 9º ano, mas nós sabemos que muitos têm terminado no 1º ano. Nós precisamos abrir os lares, nós precisamos abrir a igreja, nós precisamos investir para que as pessoas tenham conhecimento disso. Quem se envolve com o ministério de Cristo sabe que o pecador é salvo, mas ele não é salvo por sacrifícios, ele é salvo pela misericórdia de Deus. Então eu convido a igreja, a Segunda Igreja Batista em Linhares, você que já tomou sua decisão por Cristo, você que já tornou pública a sua decisão por Cristo, você precisa agora se envolver com o ministério de Cristo, mas não se junta com quem murmura, se junta com quem ora, com quem prega, com quem quer ver o reino crescer, com quem quer ver a igreja melhorar. Porque as decisões que você toma na vida não diz respeito apenas àquilo que você faz, diz respeito também àquilo que você é. O que você é? Diga para você mesmo: eu sou alguém comprometido com o ministério de Cristo.
Então que você possa ter essa coragem de Mateus, a coragem de tomar uma decisão, de dar testemunho e de se comprometer com aquilo que Cristo faz. Porque se nós estivermos comprometidos com aquilo que Cristo faz, com as obras que Cristo quer realizar, aí nós vamos ver muitos resultados para a glória de Deus. Que Deus derrame bênçãos, que Deus derrame a sua graça sobre cada um de vocês. Vamos orar a Deus? Eu quero estar orando por sua vida, porque eu sei que muitas vezes, irmãos, a gente anda desanimado, entristecido na nossa fé, a gente anda meio abalado com as coisas que acontecem, porque a gente muitas vezes deixa de se alegrar no Senhor para se entristecer demais com as coisas ou com as pessoas que de alguma forma nos afetam negativamente. E eu queria dizer uma coisa para você. Jesus disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições. Jesus nunca disse que você não teria conflitos. Jesus nunca disse que você não teria problemas e dificuldades ao participar do reino dele. Jesus nunca disse que ninguém nunca iria te ferir. Se alguém disse isso, é um falso profeta. Jesus nunca garantiu que você ia ficar imune a tudo e a todos. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga em frente, mantenha a sua decisão, torne público e continue publicando a sua decisão por Cristo, mas se comprometa com a obra de Cristo. Essa é a decisão que você precisa tomar, e eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje. Você gostaria de tomar essa decisão? Então toma ela agora. Diga para Deus: Senhor, a partir de hoje eu me comprometo com a tua obra, eu me comprometo com o teu ministério. Me livra dos irmãos murmuradores, porque eu quero ter compromisso contigo. Ó Deus Pai que está no céu, derrama a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre os teus servos. Muitos aqui já tomaram a sua decisão por Cristo. Alguns ainda não levaram Jesus para sua casa, e alguns ainda não se comprometeram verdadeiramente com aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Mas que essa noite seja uma noite de decisão, que o teu povo que está aqui hoje seja um povo corajoso, não para atos de heroísmo, mas para atos de fé. Que o Senhor derrame a bênção e a paz sobre a vida deles, em nome de Jesus.